E nessa manhã queremos meditar sobre um povo de memória curta. Um povo de memória curta. Vez por outras nós ouvimos alguém falar, né? O povo tem memória curta. Esquece logo, né? Esquece logo. Resumidamente, murmurar significa lastimar-se, queixar-se, apontar falhas, criticar, censurando, falar contra alguém ou de alguma coisa. O perigo das murmurações. O perigo de viver murmurando. E isso acontece com povos que têm memória curta, ou povo sem memória. Quem murmura só reclama. Aliás, você viver com alguém que só reclama é triste, é lamentável, né? Está sempre para baixo, né? Nunca está em alta, né? Está sempre lá embaixo. Mas quem não murmura tem motivos de sobra para agradecer a Deus. Vive a sua vida em agradecimento a Deus. Na maioria das vezes, a murmuração é vista na Bíblia como algo muito prejudicial e negativo. E nós vamos ver isso. Por que a murmuração, então, é um comportamento que frequentemente é condenado na Bíblia? Porque comumente a murmuração expressa um sentimento de desacordo, de oposição, de ira e rebelião. É ainda mais grave quando você murmura, ou nós murmuramos, com relação aos desígnios de Deus. Aquilo que Deus tem colocado diante de mim e de você. E você fica, então, às vezes, até questionando Deus. Por que isso, por que aquilo? E fica murmurando. Questionando, muitas vezes, os desígnios de Deus. Sabe por quê? Eu e você não devemos murmurar? Porque Deus tem o melhor dele para nós. Deus tem o melhor para nós. Precisamos então entender qual é a boa, perfeita, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Precisamos entender. Mas um povo de memória curta não cantaria, ou não canta aquilo que cantamos agora há pouco. Agora há pouco. Não vou me apegar às coisas daqui, né? A música, não vou me apegar às coisas daqui. Sabe por quê? Porque o seu foco está em Deus. Sua esperança está em Deus. Algo que, vamos ver, não aconteceu com aquele povo de memória curta, que intentou contra Deus o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Abra sua Bíblia no texto de Números, capítulo 14. Nós vamos ler todo o capítulo, tá? Esse capítulo é muito rico em ensinamento. Como toda a palavra de Deus, né? Amém? Vamos lá? Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz. O povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão. E toda a congregação lhe disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra, para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jofoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes
as suas roupas, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Versículo 10. Apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Caleb deviam ser apedrejados. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os filhos de Israel. O Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me provocará? E até quando não crerá em mim? Apesar de todos os sinais que fiz no meio deles, vou feri-lo com pestilência e deserdá-lo, e farei de você povo maior e mais forte do que este. Versículo 13. Moisés respondeu ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que com teu poder fizeste este povo sair do meio deles, mas também o disseram aos moradores dessa terra. Eles ouviram que tu, ó Senhor, está no meio desse povo, que face a face, ó Senhor, aparece tua nuvem, está sobre eles, e vais adiante deles, numa coluna de nuvem de dia, e uma coluna de fogo de noite. Se matares esse povo de uma só vez, as nações que antes ouviram a tua fama, dirão: visto que o Senhor não conseguiu fazer este povo entrar na terra que lhe prometeu, com juramento, matou-os no deserto. Agora, pois, peço que a força do Senhor, do meu Senhor, se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é tardio em irar-se e rico em bondade. Ele perdoa a iniquidade e a transgressão, mas inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e a quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. Versículo 20. O Senhor respondeu: conforme você me pediu, eu perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Portanto, amanhã mudem de rumo e caminhem para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Depois o Senhor disse a Moisés e a Arão: até quando vou aguentar esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Diga-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vou tratar vocês de acordo com o que falaram aos meus ouvidos. Nesse deserto cairá o cadáver de vocês, de todos vocês que foram contados no censo de 20 anos para cima, e que murmuraram contra mim. Vocês não entrarão na terra na qual jurei que os faria habitar, com exceção de Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os seus filhos, os quais vocês dizem que serão por presa, esses eu farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vocês desprezaram. Porém, quanto a vocês, o seu cadáver cairá nesse deserto. Os filhos de vocês serão pastores nesse deserto durante 40 anos, e levarão sobre si as infidelidades de vocês, até que os cadáveres de vocês se consumam nesse deserto, segundo o número dos dias em que vocês espiaram a terra. 40 dias, cada dia representando o ano. Vocês levarão sobre si as suas iniquidades durante 40 anos e terão experiência do meu desagrado. Versículo 35. Eu, o Senhor, falei: assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim nesse deserto.
se consumirão e aí morrerão. Os homens que Moisés havia mandado para espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, falando mal da terra. Esses mesmos homens que falaram mal da terra morreram de praga diante do Senhor. Mas Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Versículo 39. Moisés falou essas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo ficou muito triste. Levantaram-se de manhã cedo e subiram ao alto do monte, dizendo: aqui estamos e subiremos ao lugar que o Senhor nos prometeu, porque pecamos. Porém Moisés respondeu: por que vocês estão transgredindo o mandado do Senhor? Isso não prosperará. Não vão, porque o Senhor não está no meio de vocês, e vocês serão derrotados pelos seus inimigos, porque os amalequitas e os cananeus estão logo ali adiante, e vocês cairão à espada. Uma vez que se desviaram do Senhor, o Senhor não estará com vocês. Contudo, eles teimaram em querer entrar na região montanhosa. No entanto, a arca da aliança do Senhor e Moisés não saíram do meio do arraial. Então os amalequitas e os cananeus que habitavam na região montanhosa desceram e os atacaram, derrotando-os até Orma. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, por estarmos na tua casa. Estamos aqui, ó Deus, para meditar na tua palavra. Foi para isso que separamos esses momentos, que hoje, dia de descanso, estamos na tua casa. Muito obrigado, Deus, por trazer o teu povo aqui nesta manhã. Muito obrigado. Nós te agradecemos e te pedimos, no nome de Jesus. Amém. A murmuração nos faz perder o foco e a plena confiança em Deus. Infelizmente, a murmuração foi o comportamento daquele povo, que caracterizou então a incredulidade e as suas desesperanças na providência divina. Mesmo após Deus ter tirado milagrosamente aquele povo das garras de Faraó, que aliás viveram ali nas garras de Faraó 430 anos, está lá em Êxodo capítulo 12, versículo 40, só você ir lá, 40 e 41, só você ir lá, você vai ver o tempo que eles ficaram cativos ali no Egito. E por que ficaram cativos no Egito? Começou lá com José, começou já com uma desobediência, e com murmurações, para variar, né? Quando José foi vendido pelos seus irmãos, e foi justamente para o Egito, e dali se estabeleceu, né? Mas então morre José. José morreu, e passaram-se todos esses anos, e claro, os egípcios queriam apenas o serviço de graça dos hebreus, dos israelitas, o povo de Deus. Então estava muito bom, né? Estava muito confortável, né? Para os egípcios, ter tudo de graça, né? Você, quando vai contratar uma mão de obra, você vai geralmente pesquisar, né? Qual mão de obra eu vou contratar para fazer um serviço lá em casa, né? Esse povo tinha de graça, porque começaram a escravizar o povo de Deus. Eles tinham medo que esse povo então ali crescesse, virassem uma nação e depois então os derrotassem, porque sabiam que era um povo temente a Deus. E ao fim desse tempo, o que acontece então? Eles começaram a matar os primogênitos. Para quê? Para que não houvesse líderes no Egito, para que comandasse o povo. E aí Deus intervém, aí Deus vem, aí mexeu com Deus. Aí Deus vem para libertar esse povo. Deus então endurece o coração de Faraó, enviando as 10 pragas. Mas não era só, preste bem atenção, irmãos, não era só porque Deus queria. A gente, quando lê o texto, a gente fala assim: Deus queria endurecer o coração de Faraó, então isso era fácil, porque Deus é poderoso, Deus pode fazer tudo, então ele fez isso.
Deus queria trabalhar o seu povo. Deus estava ensinando o seu povo. Era um momento didático para a vida do povo de Deus, porque Deus queria usar esse povo. Deus tinha um propósito para com esse povo. Porque mais tarde ia se estabelecer uma nação, de onde surgiria e surgiu para a glória de Deus, nosso Salvador. Aliás, tudo aqui é prefigura do Senhor Jesus, né? Tudo é prefigurado, né? O cordeiro, né? A pedra que Moisés tocou, né? Nós vamos discorrer daqui a pouco. Tudo prefigurando Jesus Cristo. Então, um povo cativo, há tantos anos, e agora começam então a murmurar diante do Senhor. E Deus, com a sua infinita bondade e misericórdia, em tudo nós vemos os milagres de Deus, né? O nascimento de Moisés, o livramento de Moisés, em tudo vemos o propósito de Deus, detalhes. Deus trabalha nos detalhes para com o seu povo. A gente às vezes não vê, e o povo que murmura não vê, não consegue ver aquilo que Deus está fazendo, não consegue ver, porque a murmuração não dá espaço, né? Não dá espaço para gratidão, não tem jeito, né? Mas as murmurações que o povo faziam diante de Moisés e Arão, na verdade estavam fazendo contra Deus. Porque Moisés e Arão eram bocas de Deus, eram homens que Deus separou para o exercício de levar o povo à terra prometida. O cuidado de Deus com o seu povo, ou com o povo de Israel. Versículos 13 e 14, diz assim: Moisés respondeu ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que o teu poder fizesse este povo sair do meio deles, mas também o disseram aos moradores dessa terra. Eles ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces. Tua nuvem está sobre eles e vais adiante deles, numa coluna de nuvem de dia, e numa coluna de fogo de noite. Tudo foi cuidadosamente preparado pelo Senhor. Se você ver o comecinho do capítulo 1, abre comigo aí, capítulo 1 de Números, volta só um pouquinho aí. Olha o que Deus fez, olha o que Deus estava fazendo aqui para levar esse povo. Capítulo 1, versículo 1. No segundo ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, na tenda do encontro, dizendo: levantem o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contado todos os homens, nominalmente, cabeça por cabeça. Cabeça por cabeça. Isso me chamou a atenção, sabia? Isso me chamou a atenção. Quando Deus separou o povo e olha, nominalmente. Então eu fui falando, José, eram outros nomes, né? José, Maria, João, claro que eram outros nomes, né? Mas um exemplo aqui. Não tinha nome. Isso significa que Deus zela por mim e por você. Ele nos conhece pelo nome. Ele não está distante de nós. Então esse cuidado de Deus tem que nos impressionar. Tem que ser algo que mexa com nós. Que foi algo que não mexeu com aquele povo, que logo se esqueceram. E ainda mais além, isso eu fico maravilhado com isso. Além da organização das tribos de Israel para o acampamento que estabelecia ao norte, ao sul, leste e oeste, próximos ao Sinai, no meio do acampamento estava o quê? A tenda da congregação, ou o tabernáculo, estava ali no meio do acampamento. Sabe por quê? Porque ali estava a presença de Deus. Não é, igreja? Ali estava a presença bendita de Deus.
para guiar o seu povo, para levar o seu povo. E aqui está a bendita presença do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Olha o detalhe. Olha o detalhe. Quando as tribos marchavam, porque eles estavam caminhando, eles estavam indo para a terra prometida, né? Chegaram no deserto. Algumas coisas aconteceram, né? Algumas coisas aconteceram em cada momento, e daqui a pouco eu vou dizer cada momento das murmurações, eu destaquei aqui. Em cada momento, Deus estabeleceu esse cuidado maravilhoso. Quando as tribos marchavam, o tabernáculo era transportado no meio das tribos de Israel. 6 tribos à frente e 6 tribos atrás. Aliás, aqui na contagem nominal que foi feita, Deus disse assim: olha, separa a tribo de Levi, separa a tribo dos levitas. Eles vão cuidar do tabernáculo e do templo. Separa essa tribo, separa. Deus já mandou separar. Mas mesmo assim foram contados também. Mais adiante vocês vão ver aqui em números mesmo. Foram contados também, um a um, nome por nome. Isso quer dizer alguma coisa para você? Significa que naquele dia, como foi cantado aqui, né? Quando ele virá, chamará um a um pelo seu nome. Embora a Bíblia diz que nós teremos outro nome lá no céu, né? O Apocalipse está dizendo isso. Nós teremos outro nome, mas seremos chamados pelo nosso nome. Um a um. E você saberá que é o Senhor que está te chamando. Em toda a peregrinação do povo de Israel pelo deserto, houve a providência de Deus. O pão que desceu do céu, que os alimentavam pela manhã, e a carne em abundância à tarde pelas cordonizes que cobriam o arraial. Se você for ver aí os comentários históricos, vão dizer que elas saíam lá de um certo lugar, passavam ali pelo Sinai, aí estavam cansadas, de repente ali, elas pousavam e facilmente você ia lá, pegava as cordonizes, né? Seriam quase uma galinha, né? Pequena, né? A cordonize, né? As cordonizes. Você diz, então elas ficaram ali, então era fácil, né? Ir lá e pegava. Não, a Bíblia está dizendo que Deus fazia soprar um vento do mar, então trazia todas aquelas aves, e o povo tinha alimento em abundância. Em abundância. O povo tinha toda a proteção de Deus em suas peregrinações no deserto. Toda a proteção de Deus. Se estava calor, Deus colocou a nuvem. Se estava frio, Deus colocou a nuvem de fogo. Então não tinha por que reclamar. Não tinha por que reclamar. Tinha tudo. Mas toda aquela geração de murmuradores não herdou a terra prometida. Tinham tudo. Né? Aliás, tem até uma frase, né? Tinha tudo para ser feliz, né? Tinha tudo para ser feliz. Tinha tudo. Tudo para ser feliz. Vamos ver então os motivos pelos quais o povo não adentrou a terra prometida. A terra de Canaã. Terra de Canaã. Né? Onde Deus, e mais interessante que Deus destacava lá no acampamento, aquela tribo que é a tribo de Judá, né? Onde ia nascer o Salvador. Olha o propósito de Deus, nas minúcias, né? Nos detalhes, os propósitos de Deus para com o seu povo. Então o povo se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou naquela noite, versículo 1. Mas, infelizmente, foi um choro de incredulidade, e não um choro de arrependimento. Sabe por quê? Duvidaram da palavra de Deus. Veja o versículo 2. Versículo 2, olha.
Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão. Toda a congregação murmuraram contra Moisés e Arão. O povo, em vez de voltar-se para Deus, voltam-se contra Deus. Ao invés de se arrepender, não. Se exaltam, porque a murmuração de exaltação. Exaltado, povo exaltado, né? Exaltado. Olha o que eles vão dizer. Quem dera tivéssemos morrido lá no Egito. O povo se esqueceu da bondade, dos livramentos e das vitórias que Deus lhes concedera. Memória curta. Memória curta. Às vezes também é assim com a gente, né? Deus faz tantas maravilhas conosco e muitas vezes não agradecemos. Pelo contrário, a gente quer mais, né? Quer mais. Quer mais. Não, quero mais, eu quero mais. Deus dá a medida certa. Como disse para Paulo, né? A minha graça te basta. Mas precisa estar na comunhão com Deus para entender isso, que a minha graça te basta. Senão é murmurador mesmo. Vai murmurar mesmo. Infelizmente, eles receberam exatamente o que disseram. Aquela geração inteira morreria no deserto. Inteira. Aquilo que eles professaram de suas bocas aconteceu de fato. Aconteceu de fato. Insultaram a Deus. Disseram que Deus era o responsável pela crise. É sempre assim, né? O homem faz as suas mazelas, apronta o que quer, e de repente coloca a culpa em Deus. Ah, não, é Deus. É Deus. Não olha para si mesmo. Não olha para si. Pobre de mim, né? Não olha. Como eles insultaram a Deus? Olha o que eles vão dizer no versículo 4. Não seria melhor voltarmos para o Egito? Como assim, meus irmãos? Como assim? Um povo que viu maravilha, um povo que viu o exército de Faraó, viu passar no meio do mar, né? A pé enxuto. E ali murmuraram também. Ah, Moisés, você tirou a gente lá para morrer agora, aqui nesse deserto, Moisés? Moisés falou, olha, fica quietinho aí, vocês vão ver o que vai acontecer. Fica quietinho, tá? Fica quietinho que vocês vão ver o que vai acontecer. Não há nada que entristece mais o coração de Deus, meus amados, do que ver o seu povo, que um dia o aceitou de todo o coração, e vem agora se arrepender e querer voltar àquela vida antiga. No caso aqui, o povo voltar para o Egito, né? 430 anos, escravos, irmãos, escravos. E quantos de nós fomos escravos do pecado? Quantos de nós? E às vezes temos saudade, né? Saudadezinha do Egito lá, né? Daquele jeitinho nosso lá, né? Jeitinho do nosso prazer, faz de conta, né? Querendo voltar naquela. Às vezes acontece conosco também, o que aconteceu com esse povo. O desejo de voltar para o Egito. E aquilo entristeceu muito o coração de Deus. Não é isso que Deus queria ouvir. Não é isso que Deus quer ouvir de mim e de você. Que Deus quer adoração. Deus quer um coração agradecido. Um coração que o glorifique. Um coração que o exalte. Por tudo que Ele é. Por tudo que Ele é. Aliás, cantamos aqui. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. E por que muitas vezes o fazemos pequeno? Por que muitas vezes não entregamos a Ele a nossa vida, o controle da nossa vida?
queriam outros líderes. Queriam outros líderes que os guiassem de volta ao Egito. Rebelião contra, isso chama-se rebelião, motim, afronta, tudo que você puder imaginar aí, tá? Os adjetivos, contra Deus. Não queriam mais seguir o comando de Moisés e Arão. Houve uma insurreição, uma conspiração no meio do povo, que queriam retroceder. E geralmente é assim mesmo, né? Quando você quer sair da presença de Deus, você começa a dar desculpa, né? Não é mesmo? Você dá desculpa. Ah, é o pastor da igreja, não, acho que não vai com a minha cara, acho que não me cumprimentou hoje, já não sei o quê. Não é assim? Ah, é os líderes, né? O líder lá do pequeno grupo, nem fala comigo. Um monte de desculpa, não é assim? Quando a gente quer retroceder, cuidado, meu amado, cuidado. Cuidado. Cuidado para não ficar no deserto, viu? Com muito cuidado. Josué e Caleb, que eram dos que tinham ido espiar a terra, exortaram o povo a obedecerem e confiar plenamente no Senhor. Mas em vez disso, o que o povo então queriam fazer? Apedrejá-los. Queria matar Josué e Caleb. Olha ao ponto que chegou esse povo, irmãos. Ao ponto que chegou esse povo. Ou seja, o que eles queriam dizer então? Não, nós queremos saber de ir para a terra prometida, coisa nenhuma, nós queremos voltar para o Egito. Lá a gente tinha carne à vontade, lá a gente tinha... Mas estava escravo. Estava escravo. Coisas deste mundo. A música que cantamos, né? Não estou preso às coisas desse mundo. Coisas desse mundo. A gente fica preso às coisas desse mundo. Coisas passageiras. E não foca em Deus. E não foca naquilo que é mais importante, que é obedecer e seguir a Deus. Por todas aquelas desobediências, murmurações, pecado. Murmurar é pecado, viu? Murmurar é pecado. O povo não entrou na terra prometida. Versículo dos 26 a 31. E aqui eu até vou pedir para o João, por gentileza, colocar para nós esses versículos que ele colocou para a gente aí. Eu já li, né? Vamos ler juntos, vamos lá. O Senhor respondeu: conforme você me pediu, eu perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que viram a minha glória, e os prodígios que fiz no Egito, e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova, já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. As 10 vezes que o povo murmuraram e colocaram Deus à prova. E teve algumas vezes que eles tentaram contra Deus. A travessia do Mar Vermelho, está lá em Êxodo 14, de 11 a 14. Travessia do mar. Vinha, o que estava acontecendo? Vinha o exército egípcio e o povo então alvoroçou. Imagina aquele momento, né? O povo olhando para o exército. E agora, Moisés e Arão, o que vamos fazer? O que vamos fazer? E Moisés clama a Deus, né? Moisés, como servo obediente, vai clamar a Deus, claro. Moisés, olha, Deus falou: Moisés, estenda o bordão sobre as águas. Outro momento que o povo murmurou contra o Senhor foi lá em Mara. O nome recebeu esse lugar por causa das águas amargas. Está em Êxodo 15, versículo 24. Reclamaram de novo. Mas de novo, Moisés, você tirou a gente lá do Egito, que a gente tinha tudo. Tinha água à vontade, tinha isso, tinha aquilo. Lembre-se, nós era escravo. Tinha tudo, mas era escravo. Cuidado, porque aquilo que você tem o escraviza, se não for colocado para o louvor e glória de Deus. Cuidado, meu amado. Era a atitude desse povo.
Adoração, aquilo que tinha no Egito. Ah, lá a gente tinha água, então você trouxe a gente para morrer de sede nesse deserto? Aí Deus vai e fala para Moisés: Moisés, vai lá, pega o ramo lá, joga na água, as águas ficaram doces. Olha só os milagres que esse povo, além do que aconteceu lá nas 10 pragas, né, do Egito. E para mim a pior praga lá no Egito, quando Deus estava para libertar o seu povo, foi a praga da matança dos primogênitos. Ali realmente pegou, né? Quando o faraó viu o filho dele morrer, aí não teve jeito, não é mesmo? Tocou no filho, né? Tocou no sangue do seu sangue, né? Aí mexe com a gente, né? Aí mexe. E o povo vê todos esses milagres. E ainda assim, agora não reconhecem a glória de Deus em todos os prodígios que Deus continuou fazendo durante a peregrinação do povo no deserto. Deus continuou fazendo maravilhas. Porque aqui na travessia do mar, Deus endureceu o coração de Faraó. Sabe por quê? Para ensinar de novo o povo. Porque o povo reclamou. Moisés, o povo está reclamando. Fala para eles o que eu vou fazer de novo. Vou fazer. Eles vão ver que eu sou Deus. E foi o que aconteceu. Quando o exército de Faraó se sucumbiu pelas águas do mar. Terceira vez que o povo murmurou, colocando Deus à prova. Lá no deserto de Sim, o maná, outra vez. Vamos morrer de fome aqui. Vamos morrer de fome. Cadê o pão, Moisés? Cadê o pão? Onde está o pão? Vamos morrer nesse deserto, Moisés. Aí Moisés de novo, como servo obediente, vai lá e fala com Deus. Deus então providencia o maná. Mas o maná, Deus deu algumas ordens para que o povo seguisse com relação ao maná. E aqui é um ponto que eu quero parar um pouquinho. O maná tinha que ser colhido todo dia. Deus mandava o maná de noite, né? Diz a palavra de Deus, mandava o maná. E o povo ia lá, pegava aquele maná para comer. E as codornizes à tarde para comer de manhã, depois as codornizes para comer à tarde. E o que aconteceu? Eles guardaram o maná para o dia do descanso. Ou seja, eram 6 dias. No sexto era para colher dobrado, para que o sétimo dia, que era o dia do descanso, então eles fossem o quê? Adorar ao Senhor. Mas que adoração que nada! Eu vou pegar mais maná. É igualzinho aos nossos dias, né? Que adoração que nada! E quantos trocam a adoração a Deus por coisas fúteis? Quantos trocam as coisas de Deus por coisas fúteis? Porque Deus falou, não é para fazer. Deus disse, olha, não é para vocês pegarem no sétimo dia, que eu quero que vocês venham à minha adoração no templo. Era a igreja reunida ali na presença do Senhor. E aqui me faz pensar o seguinte, meus amados. Eu quero até contar algo que aconteceu comigo. Certa vez trabalhava na Hípica. E lá tinha que trabalhar aos domingos. E domingo é o dia que nós separamos, é o dia do Senhor, né? É o dia do Senhor, amém, igreja? Domingo é o dia do Senhor? É ou não é? Por que domingo é o dia do Senhor? Porque Jesus ressuscitou no domingo. É simples assim, né? Simples assim. E aí o que aconteceu? Cheguei para o meu patrão e disse, eu gostaria que o senhor me liberasse pelo menos um domingo por mês para eu ir à igreja. Ele falou assim, não dá, porque domingo aqui é muito movimento. Eu treinava os cavalos, né? Eu pratiquei hipismo, né? Eu era para ser jockey. Não foi pela graça de Deus, viu? Deus não quis. E
Então, falei uma vez. Cheguei lá, falei com ele, ele não aceitou. Não dá, não vou te liberar. Falei pela segunda vez. Falei, não tem jeito, Haroldo. Você tem que vir trabalhar todo domingo, não tem acordo. Falei, tá bom. Então me dá minhas contas. Eu quero servir ao meu Deus. Sabe o que ele falou para mim? Imagina, você vai trabalhar em fábrica, você vai trabalhar... Que depois eu trabalhei com seu pai. Consegui ver esse. História, né? História da igreja. Ele falou para mim assim, você vai enfrentar fábrica, você vai trabalhar. Eu falei, Deus proverá. Falei desse jeito para ele, viu? Deus proverá. Porque eu queria estar na casa do Senhor. Foi o tempo que eu já estava começando a tirar algumas notas no violão. E eu queria tocar na igreja. Queria louvar o Senhor na igreja. E aquele trabalho todo domingo, aquilo, irmãos, eu ia empurrado, sabe, eu ia para lá, mas é corpo presente, mas é como se eu não estivesse lá, até o dia que eu deixei, porque eu entendia que o dia do Senhor é o dia do Senhor, é dia de adoração a Ele, e Deus estabelece esse princípio de descanso, para que o adoremos, o busquemos em espírito e em verdade. Não troquemos por qualquer coisa, por mais importante que seja. É claro que muitas vezes você não tem condição de vir, lógico, claro, né? A gente está dizendo aqui para você vir de qualquer maneira. Lógico, principalmente nesse tempo de pandemia, né? Mas podendo vir à casa do Senhor, venha, meu amado, venha. Oxalá, ora vem Senhor Jesus, né? Ele está voltando, né? Lindo esse hino, né? Oxalá se ele vem no momento desse, né? Oxalá se ele vem no momento desse. Então Deus queria que o povo separasse um tempo, e eu fiquei pensando, né? Por que Deus queria então que no dia do descanso o povo não fosse pegar o maná? Para não ter nenhum trabalho, para poder ir à casa do Senhor, para poder chegar na casa do Senhor e gritar de alegria, salmodiar ao Senhor, dizer ao Senhor, louvado seja o Senhor que nos livrou da terra dos egípcios, da garra do faraó, louvado seja Deus. Era para isso que Deus estabeleceu então o dia de descanso, e o povo não devia colher o maná no dia do descanso. Mas o povo não deu ouvido, simplesmente foram apanhar o maná no dia de descanso. Ainda o maná, na colheita, a água da rocha em Refidim. A água da rocha em Refidim. De novo, o povo chegou no deserto. Vamos morrer de sede. Mas de novo, parece até um refrão, né? Parece até um refrão da música, né? Eles falavam a mesma coisa, é assim, né? A pessoa cheia de queixume, sempre a mesma coisa, né? Não muda, né? Não muda o disco, né? Você tirou a gente, Moisés, da terra lá do Egito, por quê? Para morrer de sede aqui? Então Moisés de novo vai a Deus, e Deus então pede que ele bata com a vara, com seu bordão, né? Na rocha. Como eu disse, essa rocha é Jesus. Porque ele diz que eu sou a fonte das águas vivas. Amém, igreja? Então Moisés bate na rocha, então ali sai água em abundância. Em abundância. Sétima murmuração. O bezerro de ouro. Bezerro de ouro. Moisés tinha ido para o Monte Horebe para adorar a Deus, para aclamar a Deus, receber de Deus as instruções para o povo. E o povo então fala, eu acho interessante quando você lê o texto, o texto fala assim, ó, esse tal de Moisés, olha só, irmãos, é como se Moisés fosse ninguém, né?
Se Moisés fosse ninguém, não fosse a pessoa escolhida por Deus para resgatar o povo. Esse tal de Moisés está demorando muito. Então é melhor então que façamos aqui um Deus. E esse Deus então é ele que nos tirou do Egito. E Arão entrou nessa, né? Infelizmente, Arão, sacerdote, entrou nessa. E aí você sabe o que aconteceu com o povo. Quando Moisés desce e Deus fala, olha, aquele teu povo, Moisés, está lá adorando o bezerro de ouro. E o interessante aqui é que às vezes a gente faz as coisas erradas e pensa que Deus não está vendo, né? Pensa que Deus não está vendo, não é mesmo? E Deus fala para Moisés, olha Moisés, onisciência e onipresença de Deus, né? Moisés, olha, o povo está lá adorando o bezerro de ouro. E aliás, se tivesse carnaval, hoje seria carnaval, né? Se tivesse, né? Embora estão fazendo os carnavais por aí, né? E fizeram um carnavalzinho aqui, para a adoração desse bezerro. E no carnaval do ano passado, se vocês lembram, fizeram uma afronta contra Deus. Lembram? Fizeram uma afronta contra Deus. E sabe o que aconteceu? Em seguida, veio a pandemia. Então o povo brinca com Deus. Toma cuidado, povo de Deus. Não brinque com Deus. Não dê ibope para essas coisas, meus amados. O mundo vive no mundo mesmo. E se não se arrepender, vai para o inferno. Não tem jeito. Não tem jeito. Mas você que é filho de Deus, tome cuidado. Não dê ibope para essas coisas. Não dê ibope. E o povo então fez um carnaval ali. Festas, né? Festa. E Moisés chegou. E ali o povo, boa parte deles morreram. Oitava, Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. Murmuraram do maná que Deus enviara. Falaram que o maná estava ruim. Começaram a lembrar das coisas do Egito. Ah, quanta carne gostosa. Acho que até sai água na boca, né? Quanta carninha gostosa, quanto churrasquinho gostoso lá no Egito. Lembre-se, estava o quê? Cativos. Cuidado, viu, irmãos? Cuidado. Todas as vezes que você lembrar lá da vida passada, sabe, não tenha prazer não. Tenha prazer não. Tenha tristeza da vida que você levava. E se alegre na presença do Senhor. Se alegra. Kiriote, Anuna, Kiriote. Kiriote Atava. É uma palavra hebraica, né? Portanto, ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. Teve o desejo das comidas dos egípcios. Ah, como era gostoso aquela comida lá, né? Estou aqui comendo esse maná, né? Às vezes é 5 horas, né? Ah, podia estar na praia agora, né? Lá no iate, né? Estou aqui na igreja. Meu amado, esteja na igreja. Se você tiver iate, amém, glória a Deus. Quando você puder desfrute. Desfrute. Mas o dia do Senhor é o dia do Senhor. Servir ao Senhor, colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, é colocar todas as coisas em segundo lugar. Essa é a questão. E a 10ª, Kadesh, palavra hebraica. Ele é o Deus Santíssimo. Foi o versículo que nós acabamos de ler. O 22. Eu vou ler de novo, o 22. O 22. Nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. Kadesh significa, o Senhor é santo, o Senhor é santíssimo. Então tentaram contra a santidade do Senhor, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Vimos as murmurações do povo de Israel. Um povo que estava cativo, 430 anos. Um povo que Deus resgatou milagrosamente. Que só Deus faria isso, ninguém mais. E ainda pelo seu eterno e imenso amor. Por isso que Ele fez isso, para aquele povo. E conosco, né? E conosco, né? Porque daquele povo, uma daquelas tribos, veio Jesus, nasceu Jesus.
Conosco, né? É a história, né? A história do povo de Deus, né? Ela vem seguindo. Ela continua, não para. Não para, ela continua, até Cristo voltar. Até Ele voltar. E aqui vai um alerta. Assim como aquele povo reclamou, ficava reclamando o tempo todo. Não reclame da volta de Jesus. Espere com fé. Espere com fé. Amém? Não reclame. Mas está demorando voltar, Senhor. Não reclame. Espere com fé. Ele está vindo. A Bíblia diz que os sinais estão aí. Não reclame. Creia. Por que não devemos murmurar? Porque o nosso Deus é misericordioso e providente. Deus é misericordioso e providente. Ele providenciou tudo no seu tempo para aquele povo. E Ele providencia tudo no seu tempo para nós. Tem providenciado para você? Amém? Tudo. Ele conduz o seu povo em toda e qualquer situação. Deus conduz o seu povo. Mesmo aquele povo resmungando, Deus conduziu. Porque Ele é Deus. As Escrituras condenam claramente a murmuração. Isso significa que a murmuração não deve fazer parte da minha vida, nem da sua vida. Amém? Não deve fazer parte. Não deve. Lembra disso. Lembra desse povo aqui que murmurou? Lembra. Na nossa vida cristã não deve haver espaço para murmuração. Paulo adverte os crentes a jamais murmurar como fizeram os israelitas. Paulo aconselha os fiéis a se dedicarem todas as coisas sem murmuração. Todas as coisas sem murmuração. Todas as coisas. Enfim, meus irmãos, devemos procurar viver uma vida sem murmuração, porque esta é a vontade de Deus para mim e para você. Buscar uma vida sem murmuração, porque a gente já murmura por natureza, né? Não é assim? Se amanheceu o calor, está quente, está quente, né? Se está frio, que frio, né? Se está chovendo, chove. A gente esquece que a gente precisa do frio, precisa da chuva e precisa do calor. Porque senão as plantas não germinam, senão não vem o alimento do campo. Então Deus providencia tudo a seu tempo. A seu tempo. Murmurar é um sinal de que foi desviado o foco e a plena confiança em Deus. Então você que murmura, tome cuidado. Meça isso, tem o impostômetro, né? Não tem como medir a fé, né? Mas tem como você medir o seu relacionamento com Deus. Se você começar a murmurar, você começa a pensar um pouquinho. Será que eu tenho me relacionado com Deus? Será que eu não estou dando mais vontade aqui para a carne? Estou deixando o espírito de lado? Ou você está pensando, a carne é fraca mesmo, então... Cuidado, meu amado, cuidado. Meça aí, põe um termômetro aí, tá? Com relação à murmuração. E veja se está de acordo com a vontade de Deus. Veja, analise. Por isso, devemos estar atentos para o conselho do apóstolo Paulo. Põe lá, por favor. Façam tudo sem murmurações, nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Preservando a palavra da vida. Vamos ler todos. Gostaria que vocês ficassem bem latente no seu coração, na sua mente, esse versículo. Vamos lá? Façam tudo sem murmurações, nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis,
no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra de Deus. Vamos buscar isso, igreja. Vamos buscar, igreja. Esse é o nosso alvo. Buscar a Deus em todo o tempo, sem murmurações, colocando tudo nas mãos de Deus, tudo no altar de Deus, até os nossos queixumes, traga no altar de Deus. Que Deus nos abençoe e derrame sobre a sua igreja a sua graça. Amém.